Nosso planeta está Nosso planeta está muito perto da Lua. Se esta é atingida por impactos de forma tão severa como é que a Terra o tem evitado porque uma cratera como a do meteoro é tão rara. Será que os cometas e os asteroides pensam que não é recomendável ir de encontro a um planeta habitado? É uma suposição improvável. A única explicação possível é que as crateras de impacto ocorrem com frequências semelhantes na Terra e na Lua, mas que na Lua, sem ar e sem água, elas são preservadas durante imensos períodos, enquanto na Terra uma lenta erosão as apaga ou preenche de material. Água corrente, rajadas de vento e formação de montanhas são processos muito lentos, mas em milhões ou bilhões de anos são capazes de apagar por completo até grandes cicatrizes de impacto. Na superfície de qualquer lua ou planeta há processos externos, como dos impactos vindos do espaço, e processos internos, como tremores de terra. Há eventos rápidos e catastróficos, como erupções vulcânicas, e processos de excruciante lentidão, como a ablação da superfície pelo impacto de minúsculos grãos de poeira que voam pelo ar. Não existe uma resposta genérica à questão de quais são os processos dominantes, os externos ou os internos, os eventos raros porém violentos, ou as ocorrências comuns e imperceptíveis. Na Lua, os eventos externos e catastróficos têm dominância na Terra. Os processos internos e lentos predominam. Marte é um caso intermediário. Entre as órbitas de Marte e de Júpiter há um número incontável de asteroides. Os maiores têm algumas centenas de quilômetros de diâmetro. Muitos têm formato oblongo e ficam rolando pelo espaço. Em alguns casos parece haver 2 ou mais asteroides muito próximos numa órbita comum. Colisões entre asteroides acontecem com frequência, e às vezes um pedaço de um deles é arrancado e por acidente intercepta a Terra, caindo em sua superfície como um meteorito. Esses fragmentos de mundos distantes estão em exibição nos museus da Terra. O cinturão de asteroides é uma grande pedra de moinho, que produz pedaços cada vez menores até o tamanho de ciscos de poeira. Os pedaços maiores de asteroide, assim como os cometas, são os principais responsáveis pelas crateras recentes em superfícies de planetas. O cinturão de asteroides pode ser o lugar no qual uma vez a formação de um planeta foi impedida por forças de maré causadas por um planeta gigante próximo. Júpiter, ou podem ser destroços remanescentes de um planeta que explodiu. Isso parece ser improvável porque nenhum cientista na Terra sabe como um planeta poderia explodir. Ainda bem. Os anéis de Saturno apresentam alguma semelhança com o cinturão de asteroides, trilhões de minúsculas luas de gelo orbitando o planeta. Podem ser destroços impedidos, pela gravidade de Saturno, de se acretarem formando uma lua próxima. Ou podem ser remanescentes de uma lua que orbitava muito perto do planeta, e foi despedaçada pelas forças de maré. Ou então podem representar uma situação de equilíbrio estável entre material ejetado por uma lua de Saturno, como Titã, e material que cai na atmosfera do planeta. Júpiter e Urano também têm sistemas de anéis, só descobertos há pouco tempo e quase invisíveis da Terra. Quanto a Netuno ter ou não um anel, é um problema que consta na agenda dos cientistas planetários. Talvez anéis sejam adornos típicos de planetas do tipo joviano em toda a extensão do cosmos. Importantes colisões recentes de Saturno a Vênus são mencionadas num livro popular, Mundos em Colisão, publicado em 1950 por um psiquiatra chamado Immanuel Velikovsky. Ele sugeria que um objeto de massa planetária, que chamou de cometa, foi gerado de algum modo no sistema de Júpiter. Há cerca de 3.500 anos esse objeto penetrou no sistema solar interior, e teve repetidos encontros com a Terra e com Marte, tendo como consequências incidentais a abertura do Mar Vermelho, que permitiu a Moisés e aos israelitas escapar do faraó, e o fato de a Terra parar de girar ao comando de Josué. Causou também, de acordo com o autor, extenso vulcanismo e inundações. 4. Velikovsky imaginou que o cometa, depois de um complicado jogo de bilhar interplanetário, se fixou numa órbita estável e quase circular, tornando-os o planeta Vênus que segundo ele não existia. Como comentei de maneira extensa em outro lugar deste livro, essas ideias são quase com certeza errôneas. Os astrônomos não contestam a ideia dessas grandes colisões, só de grandes colisões recentes. Em qualquer modelo do sistema solar é impossível mostrar o tamanho dos planetas na mesma escala de suas órbitas, porque nesse caso eles seriam pequenos demais para serem enxergados. Se os planetas fossem mostrados,
Na escala real, como grãos de poeira, notaríamos com facilidade que a possibilidade de colisão de determinado planeta com a Terra, num espaço de alguns milhares de anos, é baixíssima. Além disso, Vênus é um planeta rochoso e metálico, pobre em hidrogênio, enquanto Júpiter, de onde Velikovsky supõe que ele provém, é quase todo feito de hidrogênio. Não existem fontes de energia para que planetas ou cometas sejam ejetados de Júpiter. Se algum passasse pela Terra, não seria capaz de parar a rotação dela, muito menos de fazê-la girar de novo durante um dia de 24 horas. Nenhuma evidência geológica dá suporte à ideia de uma frequência incomum de vulcanismo ou inundações 3.500 anos atrás. Há inscrições mesopotâmicas referentes a Vênus anteriores à época em que Velikovsky afirma que esse astro se transformou de cometa em planeta. 5. É muito improvável que um objeto numa órbita tão marcadamente elíptica pudesse entrar rápido numa órbita quase perfeitamente circular como é hoje a de Vênus. E assim por diante. Muitas hipóteses sugeridas por cientistas, e também por não cientistas, acabam se mostrando errôneas. Mas a ciência é um empreendimento que se autocorrige. Para serem aceitas, muitas ideias novas devem sobreviver a rigorosos padrões de evidência. O pior aspecto do caso Velikovsky não é o fato de suas hipóteses estarem erradas ou em contradição com fatos estabelecidos, mas o de que algumas pessoas que se intitulavam cientistas tentaram suprimir seu trabalho. A ciência se origina em, e se dedica a uma investigação livre. A ideia é que qualquer hipótese, não importa quão estranha seja, merece ser considerada em seus méritos. A supressão de ideias que sejam desconfortáveis pode ser comum na religião e na política. Mas não é um caminho para o conhecimento, não tem lugar no empreendimento científico. Não sabemos com antecedência quem irá ter novos insights fundamentais. Vênus tem quase a mesma massa, o mesmo tamanho e mesma densidade da Terra. Por ser o planeta mais próximo dela, durante séculos tem sido imaginado como irmão da Terra. Como é de fato, nosso planeta irmão será ameno, estival, um pouco mais quente do que a Terra por estar um pouco mais próximo do Sol. Será que tem crateras, ou já foram todas erudidas? Terá vulcões, montanhas, oceanos. Vida. A primeira pessoa que olhou para Vênus por um telescópio foi Galileu, em 1609. O que ele viu foi um disco sem características próprias. Galileu notou que o astro se apresentava em fases, como a Lua, de um fino crescente até um disco pleno, e pela mesma razão às vezes estamos olhando mais para o lado noturno de Vênus e às vezes para o lado diurno. Descoberta que de maneira incidental reforça a percepção de que a Terra gira em torno do Sol, e não o contrário. Quando os telescópios ópticos ficaram maiores, e sua resolução, ou seja, a capacidade de definição de detalhes finos aumentou, eles eram sistematicamente voltados para Vênus. Mas não conseguiram nada melhor que o telescópio de Galileu. Vênus, é claro, estava coberto por uma densa camada de uma nuvem que o obscurecia, quando olhamos para o planeta no céu matutino ou vespertino. O que vemos é o Sol refletido nas suas nuvens. Mas durante séculos após sua descoberta, a composição dessas nuvens permaneceu desconhecida. A ausência de qualquer coisa visível em Vênus levou alguns cientistas à curiosa conclusão de que a superfície era pantanosa, como a da Terra no período carbonífero. O argumento, se é que podemos dignificá-lo com essa palavra, era algo como: não consigo ver nada em Vênus. Por que não? Porque está todo coberto de nuvens. De que são feitas as nuvens? De água, claro. Então por que as nuvens de Vênus são mais espessas que as da Terra? Porque há mais água nelas. Mas se há mais água nas nuvens, deve haver mais água na superfície. Que tipo de superfícies são mais impregnadas de água? Pântanos. E se há pântanos, por que não haveria palmeiras, libélulas e talvez até dinossauros em Vênus? Observação: não havia nada para ver em Vênus. Conclusão: deve estar coberto de vida. As nuvens descaracterizadas de Vênus refletiam nossas próprias predisposições. Estamos vivos e raciocinamos com a ideia de que há vida em toda parte. Mas apenas um cuidadoso acúmulo de evidências e acesso a elas pode nos dizer se determinado mundo é habitado. Vênus acabou não confirmando nossas predisposições. A primeira pista real da natureza de Vênus veio quando se trabalhou com um prisma feito de vidro ou de uma superfície plana, chamado grade de difração, coberta de finas linhas regularmente espaçadas. Quando um raio de uma intensa luz branca comum passa por uma fenda estreita e depois por um prisma ou uma grade, ele se espalha num arco-íris de cores chamado espectro. O espectro vai das altas frequências 7 da luz visível até as mais baixas na sequência: violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Como enxergamos essas cores, ele é chamado o espectro da luz visível. Mas existe muito mais luz do que a que corresponde a esse pequeno segmento de espectro que conseguimos ver.
Nas altas frequências acima do violeta fica uma parte do espectro chamada de ultravioleta, um tipo de luz real, que mata micróbios. Para nós é invisível, mas imediatamente detectável por abelhões e células fotoelétricas. Há muito mais coisas no mundo do que podemos ver. Mais além do ultravioleta no espectro está a parte dos raios X, e além dos raios X ficam os raios gama. Nas baixas frequências, abaixo do vermelho, está a parte infravermelha do espectro. Foi descoberta colocando-os um termômetro sensível no que para nossos olhos seria a escuridão que fica abaixo do vermelho. A temperatura subiu. Havia luz incidindo no termômetro, mesmo que invisível a nossos olhos. Cascavéis e semicondutores estimulados detectam com perfeição a radiação infravermelha. Mais além do infravermelho está a vasta região espectral das ondas de rádio. Dos raios gama às ondas de rádio, todas são bandas de luz igualmente respeitáveis. Todas são úteis na astronomia. Porém, devido às limitações de nossos olhos, temos uma deficiência, uma distorção, de só distinguir essa minúscula faixa de arco-íris que chamamos de espectro da luz visível. Em 1844, o filósofo Auguste Comte estava em busca de um exemplo de um tipo de conhecimento que estivesse sempre oculto. Ele escolheu a composição de estrelas e planetas distantes. Nunca os visitaríamos fisicamente, pensou ele. E sem dispor de uma amostra, parecia que estaríamos para sempre desprovidos de algum indicador de sua composição. Mas apenas 3 anos após a morte de Comte, descobriu-se que um espectro pode ser usado para determinar a química de objetos distantes. Moléculas de elementos químicos diferentes absorvem frequências diferentes de cores de luz, às vezes no espectro visível, às vezes em outros setores do espectro. No espectro de uma atmosfera planetária, uma linha escura representa a imagem da fresta na qual falta a luz, a absorção da luz solar durante sua breve passagem pelo ar de outro mundo. Cada linha dessas é produzida por um tipo específico de moléculas ou átomos. Cada substância tem sua assinatura espectral característica. Os gases de Vênus podem ser identificados da Terra, a 60 milhões de quilômetros de distância. Podemos adivinhar a composição do Sol, na qual o hélio, que recebeu esse nome em homenagem a Hélio, o deus grego do Sol, foi o primeiro elemento a ser descoberto das estrelas magnéticas A, ricas em Europa e de galáxias distantes, analisadas por meio da luz coletiva de centenas de bilhões de estrelas que as constituem. A espectroscopia astronômica é uma técnica quase mágica. Ela ainda me espanta. Auguste Comte escolheu um exemplo particularmente infeliz. Em diagrama esquemático do espectro eletromagnético, o comprimento de onda da luz é medido em angstroms ou micrômetros mm, centímetros cm e metros m. Se Vênus estivesse encharcado, seria fácil ver as linhas de vapor d'água em seu espectro. Mas as primeiras pesquisas espectroscópicas realizadas no Observatório Mount Wilson por volta de 1920 não encontraram vestígios, nem sequer um traço, de vapor d'água acima das suas nuvens, o que sugere uma superfície árida, desértica, coberta de nuvens de fino silicato em suspensão. Estudos ulteriores revelaram enormes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera, implicando para alguns cientistas que toda a água em Vênus tinha se combinado com hidrocarbonetos para formar dióxido de carbono, e que portanto sua superfície era um campo de óleo global, um mar de petróleo do tamanho de um planeta. Outros concluíram que não havia vapor d'água acima das nuvens porque estas eram muito frias, e que toda a água se condensara em pequenas gotas que não têm o mesmo padrão de linhas de espectro do vapor d'água. Sugeriram que o planeta estava todo coberto de água com exceção talvez de ocasionais ilhas com incrustações de calcário, como os penhascos de Dover. Mas devido à grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, o mar não podia ser de água normal, a química física requeria que fosse água carbonada. Vênus, sugeriram eles, tinha um vasto oceano de água com gás. O primeiro indício da verdadeira situação não veio de estudos espectroscópicos nas partes visíveis do espectro ou no início do infravermelho, e sim da região do rádio. Um radiotelescópio funciona mais como um medidor de luz do que como uma câmera. Você o aponta para uma região razoavelmente ampla do céu e ele grava quanta energia, em dada radiofrequência, está sendo enviada para a Terra. Estamos acostumados com sinais de rádio transmitidos por algumas variedades de vida inteligente, a saber, as que operam estações de rádio e de televisão. Mas há muitas outras razões para que objetos naturais emitam ondas de rádio. Uma é o fato de estarem quentes. E quando, em 1956, um dos primeiros radiotelescópios foi apontado para Vênus, descobriu-se que este emitia ondas de rádio como se sua temperatura fosse extremamente alta. Porém, a real demonstração de que a superfície venusiana é de uma quentura assombrosa veio quando a nave espacial soviética da série Venera penetrou nas nuvens e pousou na misteriosa e inacessível superfície do planeta mais próximo de nós.
Vênus, constatá-los ferve de calor. Não existem pântanos, nem campos de óleo, nem oceanos de água com gás. Quando os dados são insuficientes, é fácil cometer erros. Ao cumprimentar uma amiga, eu estou vendo numa luz visível refletida gerada pelo sol, digamos, ou por uma lâmpada. Os raios de luz se refletem em minha amiga e chegam a meus olhos. Porém os antigos, entre os quais ninguém menos que Euclides, acreditavam que enxergamos em virtude de raios que de algum modo são emitidos pelo olho e atingem de maneira tangível, ativa, o objeto observado. É uma noção natural que ainda há quem adote, embora não explique a invisibilidade de objetos num quarto escuro. Hoje combinamos laser e uma fotocélula, ou um transmissor de radar e um radiotelescópio, e desse modo fazemos contato ativo, usando luz, com objetos distantes. Na astronomia de radar, ondas de rádio são transmitidas por um telescópio na Terra, atingem, digamos, a superfície de Vênus que está voltada para a Terra e são refletidas de volta. As nuvens e a atmosfera desse planeta são transparentes para ondas de rádio em muitos comprimentos de onda. Alguns lugares na superfície as absorverão, ou, se forem muito irregulares, as espalharão para os lados, e com isso aparecerão escuros nas ondas de rádio. Acompanhando a superfície em movimento com a rotação de Vênus, pela primeira vez foi possível determinar de maneira confiável a duração de seu dia, ou seja, em quanto tempo Vênus faz uma rotação completa em torno de seu eixo. Constatou-se que, em relação às estrelas, ele faz uma volta a cada 243 dias da terrestres, mas na direção oposta à das rotações de todos os outros planetas do Sistema Solar interior. Como resultado, o Sol em Vênus nasce no oeste e expõe no leste. Passamos 118 dias terrestres do nascer ao pôr do Sol. Além disso, Vênus apresenta quase exatamente a mesma face voltada para nosso planeta toda vez que está em sua posição mais próxima dele. Conquanto a gravidade da Terra tenha conseguido impor a Vênus esse ritmo de rotação condicionado ao da Terra, isso não pode ter acontecido com rapidez. Vênus não pode ter só alguns milhares de anos e deve sim ter a mesma idade de todos os outros objetos no Sistema Solar interior. Tem-se obtido imagens de radar de Vênus, algumas de telescópios de radar na superfície terrestre, outras do veículo espacial Pioneer Venus, em órbita em torno do planeta. Elas mostram evidências sugestivas de crateras de impacto. Há em Vênus tantas crateras, nem grandes nem pequenas demais, quanto há nas planícies lunares, tantas que ele nos está dizendo mais uma vez que é muito antigo. Mas as crateras ali são notavelmente rasas, quase como se as altas temperaturas da superfície tivessem produzido um tipo de rocha que flui durante longos períodos, como puxa-puxa ou massinha, ensuavizando de modo gradual o relevo. Existem lá grandes mesas, 2 vezes mais altas que as do Tibete, um imenso vale de fendas, talvez vulcões gigantescos e uma montanha da altura do Everest. Agora vemos diante de nós um mundo que esteve antes oculto por nuvens, seus aspectos explorados pelo radar e por veículos espaciais. A temperatura da superfície em Vênus, deduzida da radioastronomia e confirmada por medições diretas de naves espaciais, está por volta de 480 graus Celsius, ou 900 graus Fahrenheit, mais quente que o mais quente forno doméstico. A correspondente pressão, Na, superfície, é de 90 atmosferas, 90 vezes a pressão que suportamos da atmosfera terrestre, equivalente ao peso sobre a água 1 km abaixo da superfície do oceano. Para sobreviver algum tempo no planeta, um veículo espacial teria de ser refrigerado e também ter a estrutura de um submersível de grandes profundidades. Algo como uma dúzia de veículos espaciais da União Soviética e dos Estados Unidos entrou na densa atmosfera de Vênus e penetrou nas nuvens. Alguns sobreviveram por 1 hora, se tanto, na superfície. 2 naves espaciais da série soviética Venera tiraram fotografias. Continuemos no rastro dessas missões pioneiras e visitemos outros mundos. Na luz visível normal, as nuvens ligeiramente amareladas de Vênus podem ser divisadas, mas não mostram, como notou Galileu da primeira vez, nenhuma particularidade. Se as câmeras observarem luz ultravioleta, porém, vemos um gracioso, complexo e rodopiante sistema climático na alta atmosfera, onde os ventos alcançam cerca de 100 metros por segundo, 360 mil km por hora. A atmosfera em Vênus é composta de 96% de dióxido de carbono. Há tênues traços de nitrogênio, vapor d'água, argônio, monóxido de carbono e outros gases. Mas os únicos hidrocarbonetos ou carboidratos presentes são em menos de 0,1 parte por milhão. As nuvens venusianas demonstram ser sobretudo uma solução concentrada de ácido sulfúrico. Pequenas quantidades de ácido clorídrico e ácido fluorídrico também estão presentes. Mesmo nessas nuvens elevadas e frias, Vênus mostra um lugar absolutamente detestável. Bem acima da cobertura de nuvens visível a cerca de 70 km de altitude, há uma contínua névoa formada por partículas.
Aos 60 km mergulhamos nas nuvens e nos vemos cercados por gotas de ácido sulfúrico concentrado. À medida que vamos mais fundo, as partículas da nuvem tendem a ser maiores. Traços desse gás acre, dióxido de enxofre, ou SO2, estão presentes na atmosfera inferior. Ele é posto para circular acima das nuvens. É fragmentado pela luz ultravioleta do Sol, e lá recombinado com água para formar o ácido sulfúrico que se condensa em gotículas, se fixa e em altitudes mais baixas é de novo fragmentado pelo calor para CO2 e água, completando o ciclo. Tá sempre chovendo ácido sulfúrico em Vênus, em todo o planeta, e nenhuma só gota jamais chega à superfície. A névoa cor de enxofre estende-se para baixo até uns 45 km acima da superfície, onde emergimos numa atmosfera densa, porém clara como cristal. No entanto, a pressão atmosférica é tão alta que não é possível avistar a superfície. A luz do Sol vai se refletindo nas moléculas da atmosfera até que se perde toda a imagem dela. Ali não existe poeira, nem nuvens, só uma atmosfera que vai ficando sensivelmente mais densa. Uma grande quantidade de luz solar é transmitida pelas nuvens acima, quase tanta quanto a de um dia claro na Terra. Com um calor escaldante, pressões esmagadoras, gases nocivos, tudo diluído num estranho brilho avermelhado, Vênus parece ser menos uma deusa do amor do que a encarnação do inferno. Até onde podemos perceber, ao menos certos lugares na superfície se alastram em campos de rochas misturadas amaciadas e irregulares, uma paisagem hostil, árida. Apenas aliviada aqui e ali por remanescentes erodidos de uma abandonada nave espacial vinda de um planeta distante, invisível por completo na espessa, nebulosa e tóxica atmosfera. 9. Vênus é um tipo de catástrofe de dimensões planetárias. Agora parece ser razoavelmente claro que a alta temperatura da superfície acontece devido a um imenso efeito estufa. A luz do Sol passa pela atmosfera e pelas nuvens, que são semitransparentes à luz visível, e chega à superfície. Esta, aquecida, irradia o calor de volta para o espaço. Mas como Vênus é muito mais frio do que o Sol, emite radiação sobretudo na faixa do infravermelho, e não na região visível do espectro. Contudo, como o dióxido de carbono e o vapor d'água 10 na sua atmosfera são quase totalmente opacos à radiação infravermelha, o calor do Sol fica eficientemente retido, e a temperatura da superfície se eleva até que a pequena quantidade de radiação infravermelha que escapa dessa atmosfera maciça contrabalance a luz do Sol absorvida na atmosfera inferior e na superfície. Nosso mundo vizinho demonstra ser um lugar sombrio e desagradável. Mas voltaremos a Vênus. Ele é fascinante por si só. Muitos heróis das mitologias grega e nórdica, afinal empreenderam celebrados esforços para visitar o inferno. E há muita coisa a ser aprendida sobre nosso planeta, um paraíso quando comparamos com o inferno. A Esfinge, metade humana metade leão, foi construída há mais de 5.500 anos. Seu rosto foi uma vez claramente definido. Agora é indistinto por causa de milhares de anos de tempestades de areia no deserto egípcio e por chuvas ocasionais. Na cidade de Nova York existe um obelisco chamado Agulha de Cleópatra, que veio do Egito. Só está há cerca de 100 anos no Central Park, suas inscrições estão quase apagadas, devido ao smog e à poluição industrial e erosão química como a da atmosfera de Vênus. A erosão na Terra apaga devagar a informação. Mas por ser gradual o impacto de uma gota de chuva, a picada de um grão de areia, esse processo pode ser ignorado. Grandes estruturas, como cadeias de montanhas, sobrevivem dezenas de milhões de anos. Crateras de impacto menores, talvez 100 mil anos, e artefatos humanos em grande escala, talvez apenas alguns milhares. Em acréscimo a essa erosão lenta e uniforme, a destruição também acontece devido a catástrofes grandes e pequenas. Na Esfinge, está faltando o nariz. Alguém atirou nele, no momento de ocioso sacrilégio. Alguns dizem que foram turcos mamelucos, outros, que foram soldados de Napoleão. Em Vênus, na Terra e outros lugares no Sistema Solar, há evidências de destruição catastrófica, amenizada ou sobrepujada por processos mais uniformes. Na Terra, por exemplo, a chuva, que forma regatos, corredeiras e rios de água corrente, criando enormes bacias aluviais em Marte, por remanescentes de antigos rios talvez surgindo de dentro do solo. Em Io, uma lua de Júpiter, pelo que parecem ser largos canais formados por uma corrente de enxofre líquido. Há poderosos sistemas meteorológicos na Terra e na alta atmosfera de Vênus e em Júpiter. Há tempestades de areia na Terra e em Marte, relâmpagos em Júpiter, Vênus e na Terra. Vulcões atiram detritos nas atmosferas da Terra e de Io. Processos geológicos internos deformam a superfície de Vênus, Marte, Ganimedes e Europa, bem como da Terra. Geleiras proverbiais em sua lentidão produzem grandes reconfigurações de paisagens na Terra, e talvez também em Marte.
Esses processos não precisam ser constantes no tempo. A maior parte da Europa esteve uma vez coberta de gelo. Poucos milhões de anos atrás, o lugar onde hoje fica Chicago estava soterrado, debaixo de 3 quilômetros de gelo. Em Marte e em outros lugares do Sistema Solar, vemos estruturas que não poderiam ser produzidas hoje em dia. Paisagens entalhadas centenas de milhões ou bilhões de anos atrás, quando o clima do planeta era provavelmente muito diferente. Há um fator adicional que pode alterar a paisagem e o clima da Terra. A vida inteligente, capaz de produzir grandes alterações ambientais. Como Vênus, a Terra também tem um efeito estufa devido à presença de dióxido de carbono e vapor d'água. A temperatura global terrestre estaria abaixo do ponto de congelamento não fosse o efeito estufa. Ele mantém os oceanos no estado líquido e a vida possível. Uma pequena estufa é uma coisa boa. Como Vênus, a Terra também tem cerca de 90 atmosferas de dióxido de carbono, mas ele fica na crosta como calcário e outros carbonatos, não na atmosfera. Se a Terra se aproximasse apenas um pouquinho do Sol, a temperatura aumentaria ligeiramente. Isso libertaria algum CO2 da superfície das rochas, gerando um efeito estufa mais forte, o que por sua vez elevaria a temperatura ainda mais. Uma superfície mais quente aumentaria a vaporização de ainda mais carbonatos em CO2. E haveria a possibilidade de um efeito estufa descontrolado que levaria a temperaturas muito altas. É isso que achamos ter ocorrido na história pregressa de Vênus, devido à sua proximidade em relação ao Sol. O ambiente na superfície venusiana é uma advertência a algo catastrófico. Pode acontecer a um planeta bem parecido com o nosso. As principais fontes de energia de nossa atual civilização industrial são os chamados combustíveis fósseis. Queimamos madeira e petróleo, carvão e gás natural. E no processo libertamos no ar gases residuais, sobretudo CO2. Como resultado disso, o dióxido de carbono contido na atmosfera da Terra está aumentando de maneira impressionante. A possibilidade de haver um efeito estufa fora de controle sugere que devemos ser cuidadosos. Uma elevação de até mesmo 1 ou 2 graus na temperatura global pode ter consequências catastróficas. Ao queimar carvão, petróleo e gasolina, também estamos despejando na atmosfera ácido sulfúrico. Como em Vênus, nossa estratosfera mesmo agora tem uma substancial suspensão de gotículas de ácido sulfúrico. Nossas grandes cidades estão poluídas por moléculas nocivas. Não estamos compreendendo os efeitos a longo prazo de nosso curso de ação, mas também temos perturbado o clima no sentido oposto.